Deputado, o senhor está hoje mais na área externa da Assembleia, né? Mas já esteve muito dentro da Assembleia e conhece um pouco esse comportamento da Assembleia. A minha pergunta é o seguinte: até onde essa Assembleia ela tem capacidade de ter liberdade de, vamos dizer assim, sobre todas as matérias que chegam à Assembleia? Bom, hoje a gente tem uma Assembleia um pouco diferente das anteriores. Hoje, eu acho que até em virtude do processo eleitoral ainda próximo, né, nós temos algumas raízes ainda do governo anterior, né, e tem algum desconhecimento ainda de imaturidade até de mandato. Hoje na Assembleia se discute bem mais do que anteriormente os projetos que são encaminhados por parte do governo. Há um clamor que se discuta antes com os deputados o que se encaminhe para lá, né, que é verdadeiramente importante para o Estado, né? Hoje os debates até estão um pouco mais acalorados, eu acho que isso é legítimo do parlamento. A autonomia todos os deputados têm, mas existem as composições de grupos, de base aliada de governo, né? Nós não temos assim hoje uma oposição ferrenha e definida, tem uma discussão mais ampla. E eu acredito que isso deva se estender por todo o mandato, até mesmo em virtude do resultado das eleições, né? Mas a gente percebe que tem um grupo de deputados, do qual o senhor também faz parte, que ele se destaca do restante do plenário por estar puxando essas discussões, por estar propondo mais o debate, né? O senhor entende isso? Que há esse grupo que é mais independente? Entendo. Nessa legislatura hoje tem, como eu disse, já uma maior discussão. Eu, por exemplo, desde o meu mandato primeiro de deputado, eu sempre me posicionei contrário, por exemplo, às questões de emergência, né? Tudo vamos votar de forma urgente. E às vezes projetos importantes que podem inclusive ser melhorados por nós deputados, a gente tem o tempo inviabilizado para essa discussão. Então isso outros colegas que chegaram agora na Assembleia também têm questionado a questão da urgência, né? Porque muitas vezes chega uma pleia de projetos muito grande e você não tem tempo para você estudar isso tudo. Ok, você designa algum assessor na área técnica para estudar, para nos dar informação, mas para o debate o deputado tem que estar realmente preparado, ter conhecimento. A gente é visitado todos os dias, por exemplo, por sindicatos, pelo sindicato dos funcionários, por entidades que têm projetos que mexem com as suas vidas no dia a dia lá sendo votados. Então a gente não tem esse tempo, né, para o debate. Então eu acredito que em virtude disso alguns colegas também têm questionado e o embate tem estado um pouco mais acalorado. O senhor percebe isso na rua, esse comportamento diferente desse grupo de deputados do qual o senhor faz parte? Isso tem tido efeito no eleitorado? O senhor percebe algum feedback do eleitorado em relação a isso? Olha, eu posso falar especificamente mais de mim. A procura tem aumentado um pouco mais, a gente passa a ser uma referência um pouco maior por debater temas importantes. Então, como eu disse, algumas categorias têm nos procurado, a sociedade tem interagido um pouco mais na nossa página eletrônica, os contatos das entidades pelo interior do estado. Eu posso falar porque eu fui votado em 77 dos 78 municípios, alguns poucos votos, mas as pessoas têm a gente como referência e nos procuram. Eu acredito que isso também esteja acontecendo com vários desses deputados que vão um pouco mais para o debate. Agora, o senhor esteve no mandato anterior e tem como fazer uma comparação. A gente percebe isso claramente, que hoje a população tem condição, tem ferramentas de acesso à informação que dão possibilidade da população acompanhar mais de perto o trabalho dos parlamentares. E mesmo a TV Assembleia hoje chega em mais municípios, enfim. O senhor acha que também existe uma preocupação hoje do deputado em dar uma resposta à população, em saber que ele é mais fiscalizado, que o trabalho dele é mais acompanhado? O senhor acha que também existe? E quanto que também influencia o fato que nem o senhor foi parlamentar na gestão do ex-governador Renato Casagrande, agora no governador Paulo Artung.
Como o senhor compara o desempenho dos deputados nesse sentido de dar mais satisfação dos seus mandatos nessas duas gestões, e quanto à comunicação, o acesso à informação também mexe com essa questão? Anteriormente, no governo anterior, até o terceiro ano da administração do ex-governador Renato Casagrande, existia uma harmonia entre as forças políticas do Estado, né? Se entendia naquela governança que teria uma facilidade de reeleição do ex-governador, porque não tinha a visão do embate claramente demonstrado. Então, a Assembleia caminhou naquele período de uma forma mais harmônica do que o início desse governo. Com o degladiar das lideranças, o próprio resultado eleitoral dividiu o Espírito Santo, e eu acho que isso foi ruim para o Estado. Não que a gente não queira que exista disputa, mas um momento crítico que o país já atravessava, em um momento de perdas que o Estado estava tendo em vários setores, era necessário a união das lideranças, das forças, né? E essa é a minha opinião. Eu acho que aquele momento não era um momento das lideranças se degladiarem. E naquele momento, na Assembleia Legislativa, as coisas fluíam com mais mansidão, digamos assim. Mas com o início do novo governo e com o embate travado nas eleições estaduais, né, alguns temas tomaram dimensões diferentes. Hoje, de repente, quando você fala uma notícia aqui, ela repercute muito mais do que em algum momento lá atrás, quando existia essa harmonia. Então a interpretação hoje já é um pouco diferenciada, porque quer queira ou quer não, nós temos 2 ou 3 grupos políticos hoje, né, no Estado do Espírito Santo, e naquela gestão estavam irmanados de alguma forma, né? Agora, a questão que você se refere à comunicação, ao fato da TV expandir em canal aberto, em terceirizar alguns serviços para atingir alguns municípios do interior, que também já lá atrás na Assembleia anterior tentou-se e não logrou-se êxito naquele momento, isso faz com que o deputado também se apresente um pouco mais, que ele estude um pouco mais, que ele debata um pouco mais. Eles até brincam comigo, mas você tem o codinome locutor e não vai tanto para a tribuna. Mas eu opto por ir em momentos importantes, com algum conhecimento e com algum conteúdo. Eu não vou para o debate pura e simplesmente para debater. Se não tem algo interessante a expor, né, a questionar, a divergir para convergir para um melhor, né, eu realmente não vou. Mas tem muitos colegas que querem discutir tudo, querem discutir até indicação, né, e aí alguns talvez seja também pelo momento de chegada, de conhecimento, né, alguns talvez por causa da questão da televisão. Então nós vamos fazer uma indicação, por exemplo, de telefonia lá para Cachoeiro de Itapemirim. Então Cachoeiro, nós temos ali 3, 4 deputados com bases sólidas lá, então as pessoas querem falar, olha, para esse distrito a comunicação é importante e tudo mais. Então o veículo de comunicação também, eu acredito que motivou um pouco mais esse debate, essa busca do saber e a busca de informar o que está fazendo para o eleitor. Eu vejo um pouco a coisa por outro ângulo. Vamos. Eu vejo que o deputado, ele assume o mandato e a preocupação maior dele é o reduto eleitoral dele para que ele já pense na próxima eleição. Então não vejo que se legisla muito, entende? Até porque somos limitados, né, pela própria Constituição Federal. Se legisla muito. Eu me reporto ao governo Paulo Artung, porque eu acho que quem detonou a Assembleia foi o Paulo Artung. Em 2 governos dele, a Assembleia fazia o que o Paulo queria. O momento do Paulo é outro, ele não tem mais aquele discurso, não é, que é diferente, ele virou um político comum, os erros dele ele repete erros de outros, mas eu vejo que ele continua tendo na Assembleia um comportamento que tudo que ele quer passa. Até agora tudo que ele quis passa. Coisas absurdas passaram. Na Assembleia eu vou me reportar sobre o recente projeto que vai dar a Aracruz, que é quem desmata o Espírito Santo,
né, de continuar botando eucalipto no lugar da Mata Atlântica. Ainda tem um absurdo projeto que diz que é zero. Que zero? Olha que desmatamento zero, que isso não existe no espaço. A área já está degradada, né? Degradada. Então eu vejo que, quer dizer, não há projetos que modifiquem o cenário e essa situação que vive o Estado. Como é que o senhor vê isso? Bom, na realidade não se pode negar a força do líder Paulo Hartung, do governador Paulo Hartung, com a maioria dos deputados na Assembleia. Tem uma interrupção muito contínua, muito presente, e não se pode negar a força do governador na Assembleia Legislativa. Eu dizia até agora há pouco, num bate-papo informal, que muitas vezes a gente diverge, mas não se tem a força ainda em plenário para não aprovar projetos que o governo se manifeste interessado, né? Por N razões, muitas coisas, inclusive propostas pelos deputados, e aí nós temos que nos reportar a nossa limitação constitucional, e que, como presidente da UNALI, mais à frente falo para vocês algumas brigas nacionais que nós estamos travando no sentido de reempoderamento do poder legislativo estadual, né? As nossas limitações impõem muitas vezes o desânimo até de alguns colegas. Porém, como a gente tem visto, e talvez esse seja um dos temas da nossa entrevista, como vocês já citaram, né, alguns colegas têm divergido mais, mas ainda não se tem uma força contrária ao governo previamente instalada na Assembleia. Existem várias divergências, e eu, como fui deputado na legislatura anterior, vejo que hoje se diverge mais do que na legislatura anterior, mas ainda não tem, digamos assim, um bloco consolidado com a intenção de barrar alguma coisa que o governo tem interesse e que a Procuradoria orienta constantemente de acordo com o que se almeja, e alguns deputados, por limitação ou talvez por composição de base aliada, né, não enfrentam. Não sei, mas fica claro, está claro para quem assiste a Assembleia, e a gente assiste, são os telespectadores cativos, que, por exemplo, o deputado, estou me referindo ao senhor, o senhor não encaixa bem, porque não se encaixa bem com o Paulo. Isso está claro dentro da Assembleia. Quer dizer, aí vem o Ferraz, põe limitação no deputado, e por aí, porque o Ferraz não é uma velha onça que está aí, que sempre para comer alguém no caminho. Então, a gente vê que o teu caso específico na Assembleia, há antecedentes que demonstram que a divergência não é sua com o governador com o deputado. Ok, mas Rogério, eu, por exemplo, eu não tenho padrinho, eu não tenho caciques nas minhas costas, eu venho lá do bairro Castelo Branco, em Cariacica, né, passo a passo, né, e eu tenho construído a minha trajetória. Eu posso dizer hoje que eu tenho independência na Assembleia Legislativa. Eu voto de acordo com o meu entendimento. Por exemplo, divergi recentemente do projeto dos DTs, porque merecia um esclarecimento melhor, divergir com contundência, com veemência, obstruir a votação em plenário, né, junto com o deputado Sérgio Majestic e outros que deixaram o plenário, não foram para o debate, mas deixaram o plenário, né? Então a obstrução verdadeiramente funcionou, né? Mas eu entendi que depois eu tinha que votar o projeto, porque senão a gente não conseguiria regularizar algumas questões que estão pendentes, né? A gente diverge, sugere, busca informação, mas como eu disse, essa maioria, né, que é base aliada, base governista, e eu aqui não quero dizer que sou oposição e que sou base, me considero realmente independente, tem uma postura de poder divergir à vontade, como por exemplo recentemente no episódio do SEASA, né, com contundência eu estou cobrando posições, inclusive tive reunião ontem com a Casa Civil, querem propor uma reunião comigo com o secretário de Agricultura, com o diretor-presidente do SEASA, eu falei que quero
topo, mas eu preciso que eles ouçam as entidades que operam o SEAS há mais de 30 anos, que ouçam 22 funcionários efetivos que estão lá sendo perseguidos pelo diretor-presidente. Eu tenho me posicionado dessa forma. A minha independência, né, talvez incomode alguns setores do governo. Tive umas 3 ou 4 conversas com o governador de relacionamento institucional, não o estou perseguindo e momentaneamente não tenho nenhuma perseguição direta por parte do governo, mas realmente esse clima de amenidades, né, ele não é tão explícito, né, me atende de forma institucional e eu trato respeitosamente de forma institucional. É o governador do estado, o Espírito Santo o escolheu, assim como me escolheu como deputado, nós temos que buscar uma forma de ajudar a quem nos elegeu. Queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência na Unali, como que foi essa sua chegada até a Unali? Pois é, menina, isso foi uma coisa muito interessante. No meu primeiro mandato, eu conheci a Unali. Tinham alguns outros deputados do Espírito Santo que iam à Unali. Nós tínhamos, se eu não me engano, 4 ou 5 deputados estaduais filiados à entidade. O deputado da época do estado do Acre, um gaúcho, deputado no Acre, deputado Luiz Tchê, que era então presidente da entidade, veio aqui à Assembleia fazer uma campanha daquele Mais Saúde, né, uma campanha nacional do Mais Saúde. Aqui à época era capitaneado pelo Dr. Hércules, deputado estadual. E aí, na Assembleia, ele me fez um convite, vamos à Unali, vamos conhecer a Unali e tal. Aí, quando houve a ascensão do Rodrigo, o conselheiro do Tribunal de Contas, que era o nosso presidente, Rodrigo Chamon, né, o Ferraço foi eleito para um mandato tampão e tudo mais, né? Eu pedi, Ferraço, você poderia me indicar, porque tem, né, o presidente, a mesa diretora tem que indicar algum deputado. Eu gostaria de conhecer mais a entidade, eu queria participar, tem alguns seminários importantes, você podia me indicar. Chegou um ofício aí para que indicasse mais um deputado. Inicialmente foi para a comissão do Pacto Federativo, a discussão da dívida dos estados com a União, que antes era a deputada Luzia Toledo e o hoje prefeito, então deputado Henrique Vargas, que participava disso. Mas, assim, parece que o Espírito Santo, ele ia lá, mas não se posicionava, ao ponto que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo não era afiliada à entidade. E eu fui. E aí eu participava das reuniões que eu podia ir, e toda vez era cobrado pela diretoria. Olha, só tem Espírito Santo e Alagoas que não é filiado, né? Nós temos outros 2 problemas, tipo que é Paraíba e o Pará, mas Espírito Santo e Alagoas não é filiado. Um belo dia, no meio da reunião lá, eu passando vergonha em nome do Espírito Santo, eu liguei para o Ferraço da reunião. Falei, Ferraço, olha, você me mandou para cá, eu agradeço que eu pedi, aí você concordou, me indicou, mas nós estamos passando vergonha aqui que a Assembleia do Espírito Santo não é filiada na entidade. E toda reunião de diretoria eu estou sendo cobrado. E aí o que ocorreu? Ferraço, não, então façam com que eles venham aqui ao Espírito Santo para me explicar. Eu não sabia dessa situação, porque quem estava lá só ia na reunião, mas não tratava mais profundamente do tema. E aí eu comecei. Já no ano seguinte, eu passei a integrar o Conselho Fiscal da entidade, né, e também o Conselho da UPM, que é a União Parlamentar do Mercosul. No segundo ano, eu já passei a ser o 4º vice-presidente da entidade, tem 6 vice-presidentes, porque são regionais, né? E no terceiro ano, calhou de eu vir a ser colocado como candidato a presidente. Não era na sequência a minha vez, né? Porque eu sou o presidente mais novo da Unali. A Unali faz 20 anos agora. A próxima conferência será em Aracaju, em Sergipe, em junho do ano que vem. E eu sou o cara que em menos tempo virei presidente da entidade. Era inicialmente o Luciano, o deputado lá do Piauí, ele virou secretário de saúde de Teresina e acho que tem um projeto de prefeitura lá. E quando ele desistiu, surgiram 6 candidaturas e uma foi conciliando e o meu nome surgiu, porque a conferência já estava definida que seria no Espírito Santo e nós tivemos um problema muito sério. O Tchê, como eu disse, que era o presidente novamente da entidade,
lançou-se candidato a deputado federal pelo Acre. O nosso diretor executivo, que coordenava a operação da conferência, foi vitimado de um câncer e veio a falecer, e eu tive que cuidar da conferência, tocar a conferência no Espírito Santo sozinho. E o deputado Postal, que era o vice-presidente que assumiu, faltando 6 meses para o término do mandato, pela perda da eleição de federal, falou, olha, eu vou ter que adiar a conferência, a nova eleição, porque lá no Espírito Santo eu não sei como é que está. E eu estava presente, levantei a mão, a conferência no Espírito Santo está pronta. Está aqui, já está encaminhado com o governo, com a Assembleia, com o setor empresarial, seria no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz. Aí eu os trouxe para ver, aí a questão da hotelaria, houve um questionamento, eu tive que em 1 mês e meio tirar de Aracruz e fazer em Vitória, mas a gente se adequou, e aí pela forma da gente agir, na preocupação que eles tinham, porque o nosso diretor tinha morrido e não sabiam como estava o histórico da conferência, a turma falou, se esse menino não vai fazer essa conferência aqui, ele está demonstrando uma competência muito grande. E aí começou o Amazonas, meu candidato é Sandro, aí veio o Sergipe, veio o Rio Grande do Sul e tal, e começou, e os outros candidatos foram declinando, né, tá legal, e aí acabei sendo o presidente mais jovem de Unali a ser presidente da entidade. Isso tem sido uma experiência muito grande, nós temos um pioneirismo na questão do Pacto Federativo, Rogério, e nós vamos estar agora, dia 14 de outubro, paralisando as ações em plenário de todas as assembleias, né, do Brasil. Nós temos a PEC 47 de 2012, tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, o qual o relator é o senador Anastasia, de Minas. Nós fizemos um seminário em São Paulo, na Assembleia de São Paulo, mês passado, onde, além de reunir a diretoria da entidade, nós reunimos o colegiado de presidentes de assembleias. O presidente era o Uchoa, de Pernambuco, que é um desembargador, mas é deputado, que era o presidente do colegiado de líderes. Foi eleito nessa assembleia o professor Fernando Capês, presidente da Assembleia de São Paulo, como presidente do colegiado de líderes. Lá estavam 19 presidentes de assembleia presentes e 24 assembleias representadas. Decidiu-se que nós vamos para Brasília no dia 14 de outubro, vamos tentar levar o máximo de deputados estaduais lá, para a relatoria do senador Anastasia, que vai fazê-la na Comissão de Constituição e Justiça, favorável à PEC 47, claro que com algumas restrições. A gente pede alguns pontos a mais para que a gente tenha, por exemplo, a condição de as assembleias legislativas legislar sobre trânsito, por exemplo, sobre transporte, sobre questões eleitorais locais, sobre emancipação de municípios, por exemplo, né? Algumas coisas alterando o artigo 22 e automaticamente o 24 da Constituição Federal, devolvendo alguns poderes às Assembleias Legislativas. No dia 13, eu, como presidente da Unali, que representa os 1.059 deputados estaduais e as 27 casas legislativas, incluindo o Distrito Federal, e o professor Fernando Capês, que é o presidente do colegiado de presidentes da Assembleia, vamos estar pela manhã com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e possivelmente, estamos dependendo da confirmação da agenda, à tarde com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para que no dia 14, dia seguinte, quando chegam os deputados a Brasília, a gente tenha o encaminhamento. O parecer do senador Anastasia é favorável à PEC, com algumas alterações, né? E após essa aprovação, que a gente almeja que seja aprovada, o relatório do senador Anastasia, as casas, tanto o Senado como a Câmara Federal, possa colocar, dar celeridade na votação, porque o que nós queremos? Nós queremos trabalhar mais, com a mesma estrutura, sem aumento de gastos e desatolar o Congresso. Tem vários temas lá que poderiam ser decididos nos estados, que ficam amontoados, dormitando lá durante muito tempo, né? E é essa a reivindicação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é candidato a prefeito de Cariacica? Eu estou estudando a hipótese, Rogério. Eu quero me preparar para ser prefeito de Cariacica. Eu ainda entendo que esse não é o meu momento de ser prefeito de Cariacica, porque verdadeiramente eu não me sinto ainda preparado para isso. Cariacica não é fácil administrar. Cariacica tem problemas sociais gravíssimos. Nós temos problemas de
bairros inteiros lá que cresceram de forma desordenada, sem a participação efetiva do poder público, e Cariacica nesse momento de crise também vai ser difícil administrar. Eu acredito que os próximos 4 anos a gente precisa ter alguém com maior experiência, né, com maior vivência do poder público, mesmo que estivesse em cargo público ou que não tivesse em cargo público. A gente precisa buscar consensuar, porque Cariacica precisa de uma administração boa, principalmente para atravessar essa crise. Mas eu tenho que enxergar o cenário. Se ficar um quadro estimado que está lá, eu tenho que me colocar. Então hoje eu não sou candidato a prefeito. Eu vou estudar o quadro para que até lá, março, abril, a gente enxergar quem vão ser os candidatos de Cariacica, porque se ficar 2 ou 3 candidatos lá que eu entenda que vai ficar na mesmice, eu vou me posicionar, eu vou me colocar. Mas sem delongas aqui, sem enrolação, a minha tendência hoje é, se o deputado federal Helder Salomão for candidato, eu devo compor com ele. Ficou claro na hora que você fez o perfil do candidato que você quer, que era o Helder. Mas Cariacica pode ter outros, pode ter alguma pessoa do setor empresarial. Nós temos um grupo Águia Branca, que é uma grande potência no município, nós temos a Cutia Trade e tal, nós temos muita coisa e muitas pessoas boas lá, no segmento de comércio e tudo mais.